Sira. Se fôssemos ler no hebraico, nós teríamos um Shin, então seria Shira. Mas vamos ler conforme está escrito na língua portuguesa mesmo, tá bom? Será. E quando nós pegamos o primeiro livro das Crônicas, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 9, nós encontramos uma lista com mais de 500 nomes. Quantos nomes? 500 nomes. Esta lista começa com o nome do primeiro homem, Adão, lá no capítulo 1. E já cobre só no capítulo 1 1.600 anos de história. Nós temos lá o nome de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Também o nome dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. Ainda no capítulo 1 nós temos, depois do dilúvio, os descendentes de Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Serug, Peleg, Naor, Terá, Abrão. E chegando em Abrão, a quem Deus passa a chamar de Abraão, também temos a lista do nome dos filhos de Abraão: Ismael, seu filho com Agar, Isaque, seu filho com Sara, e herdeiro da promessa patriarcal. Também no capítulo 1 nós temos a lista com o nome dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Temos os filhos de Esaú e nos interessa hoje os filhos de Jacó: Rúben, seu primogênito, Simeão, Levi, Judá, Sacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e o caçula Benjamim. A partir do capítulo 2, o escritor deste livro, ele traz a lista conforme os nomes dos patriarcas, já que cada patriarca formou uma tribo. E aí nós temos no capítulo de número 2, por exemplo, os descendentes de Judá. O objetivo é chegar até Davi, o maior rei de Israel. Aí o capítulo 3 terá o nome dos filhos de Davi. No capítulo 4 continua falando de Judá. No capítulo de número 5 nós temos uma lista com os nomes dos descendentes de Rúben, primogênito de Jacó. No capítulo 5 também os descendentes de Gade. No capítulo 6 os descendentes de Levi. No capítulo de número 7 temos os descendentes de Issacar, Benjamim, Naftali ou Naftali, Manassés. E do versículo de número 20 ao versículo de número 29, nós temos uma lista com os nomes dos filhos, os descendentes de Efraim. Portanto, faz parte da tribo de José, já que José herdou a bênção da primogenitura e teve direito a 2 tribos em Israel, Manassés e Efraim. E o texto diz que Efraim, versículo 20, gerou Sutela, e o seu filho foi Berede, e o filho de Berede, Taate, e o filho de Taate, Eleada, e o filho de Eleada, Taate, novamente, conforme o nome do avô. O filho de Taate, Zabade, de Zabade, Sutela. E Sutela também tem 2 filhos, Ezer
e Eleade. E nesta época aqui, esta família tem algumas baixas, perdas, a ponto de no versículo de número 23, o texto sagrado dizer que na casa de Efraim eles estão vivendo, experimentando dias maus. A versão que trago em mãos diz dias de desgraça, desfavor, dias difíceis. Esta família experimenta a morte de entes queridos, pois 2 dos filhos são mortos pelos homens de Gate. Por quê, pastor? Porque foram pegos roubando cavalos e são assassinados. Por um tempo, esta família está sem a devida estrutura. E numa cultura onde o nome feminino não é citado em genealogia, de repente, em meio a todo este caos, surge o nome de uma mulher. É esta mulher. E o texto diz assim, que depois dessas mortes, Sutela teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida, teve um filho, chamou o nome dele de Berias, por causa da desgraça que a sua família havia sofrido. E Berias tem uma filha, ele não tem um filho, ele tem uma filha. E é esta mulher, Será. Além de nascer numa cultura onde o nome feminino sequer é citado em genealogia, ela nasce e cresce em um contexto que esta família está vivendo dias difíceis, dias maus. E ela tem todos os motivos para nem ser notada, percebida e sequer citada. Só que o escritor bíblico faz uma pausa na sua narrativa, aonde o texto vem, esse gerou aquele, ele faz uma pausa e diz, e a filha de Berias foi Será. E ele deixa a biografia desta mulher numa parte da escritura que é destinada apenas à genealogia. Mas a biografia dela foi registrada. E numa época de caos, de impossibilidades, esta mulher edifica 3 cidades. Quantas cidades? 3. Eu poderia perguntar aqui essa noite, quem aqui já edificou pelo menos uma cidade? Ela edificou 3. 3 cidades que ela edifica lá e que até hoje existem no mundo. E a terceira, ela ainda registrou a cidade com o nome dela, Uzem Será. E aí nós ficamos nos perguntando, irmãos, porque a mim isso aqui causa um impacto.
Tem gente que diz: eu não gosto de genealogia, pastor. Quando chega naquelas partes de nome eu pulo. E eu sou apaixonado por genealogia, irmãos, porque tem umas pérolas no meio delas, e de vez em quando o Senhor vai e me dá uma. E essa aqui, pum, pulou no meu coração. Não tem nem 15 dias. Eu estava lendo a minha leitura anual, e aí de repente eu encontrei essa biografia. E aí nós ficamos olhando para uma biografia como essa e perguntando como alguém que tinha tudo para sequer ser notada, de repente tem a sua biografia inserida no livro dos livros e se torna imortal. Qual o segredo dela? Pastor, dá para descobrir algum segredo numa biografia que só toma um versículo? Dá. No mínimo 3. Não sei se dá tempo de falar os 3. Mas no mínimo 3 segredos aqui. Primeiro segredo dela é que ela escolheu acreditar ao invés de reclamar. Primeiro segredo da Seirá é que ela escolheu acreditar ao invés de reclamar. Sua biografia é pequena, um versículo apenas, mas você não encontra na biografia dela nem sequer uma nota de queixa ou de murmuração. E o contexto no qual ela está inserido não é bom. É um contexto de morte, perdas e percas e de desfavor. Porque o pai coloca o nome no próximo filho que nasce de Berias, e ele explica o porquê. Por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Mas mesmo num contexto desfavorável, não há na biografia dela uma nota sequer de queixa, de murmuração. O que nos faz entender que ela escolheu acreditar ao invés de reclamar, murmurar, queixar-se. Ela escolhe acreditar. Isso nos leva a entender que ela era uma pessoa de fé. Por quê, pastor? Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera. Fé é o quê? Certeza que se espera. Você ainda não acessou, você está esperando, mas enquanto espera, você já tem certeza. Isso é fé. Essa certeza você tem com base em Deus e na palavra. Por isso que a fé, ela não precisa de algo físico, material para se manter. Abacuque 3,17, o profeta diz assim, Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que a malhada seja exterminada, e no curral não haja gado,
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A fé espera, sem precisar de algo físico material, porque a fé é a certeza das coisas que se espera. Agora, o contrário da fé é a incredulidade. E a incredulidade nos leva a reclamar, murmurar, queixar-se. Lá em Números, capítulo 14, e versículo de número 2, por causa dos 10 espias incrédulos, uma nação inteira está murmurando, porque foi dominada pela incredulidade. Está escrito: todos os filhos de Israel murmuraram. Fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? A incredulidade nos leva a murmurar, reclamar. Por quê, pastor? Porque a boca fala do que há em abundância no coração. Se o que domina meu coração é a fé, a minha boca vai falar da certeza que eu tenho. Mas se o que domina meu coração é a incredulidade, a minha boca vai professar a incerteza que eu tenho. E a incerteza se manifesta através da murmuração, da queixa, das reclamações. Por isso que Deus, Isaías 29:13 diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Porque Deus conhece o nosso particular. Lucas 6,45, Jesus disse: o homem bom do seu bom tesouro tira o bem, o homem mau do seu mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que há em abundância no coração. Só que a biografia desta mulher não tem sequer uma nota de queixa, de reclamação. O que nos faz entender que ela escolheu acreditar, ao invés de reclamar. A incredulidade nos leva a reclamar, ao invés de confiar. E quando não confiamos, não vivemos o extraordinário de Deus. Nós vivemos o ordinário, mas Deus quer nos levar a viver o extraordinário. Só que a incredulidade nos impede de viver o extraordinário. Pois ela, a incredulidade, nos impede de entrar nas promessas de Deus. Hebreus 3,19 diz a Escritura: e eles não puderam entrar
Mateus 13:58 mostra que a incredulidade nos impede de viver os milagres de Jesus. Está escrito: e Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus estava lá. Jesus faz milagres, mas em Nazaré ele não pôde fazer muitos milagres. E a Bíblia explica por quê. Por causa da incredulidade deles. Hebreus 11:6 escrito está: ora, sem fé é impossível agradar-nos a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. A incredulidade nos faz viver aquém do propósito, do projeto, do extraordinário de Deus. Por isso o conselho bíblico a nós é Hebreus 3:12, onde a Escritura diz que não haja, irmãos, em nenhum de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A Escritura está nos dizendo: não deixe a incredulidade dominar você. Se a Escritura pede para não sermos dominados pela incredulidade, é porque isso é possível. Deus não pede nada aos seus filhos que não tenha como se praticar. Quando ele diz que não haja um coração incrédulo em nenhum de vocês, a Escritura nos mostra que a fé pode e deve ser edificada. A fé pode e deve ser edificada. Lembra daquele pai? Marcos 9. Jesus está descendo do monte e o pai trouxe o filho e os discípulos não conseguiram curar o menino. Quando Jesus desce, o pai vem e diz: mestre, trouxe o meu filho e os teus discípulos não puderam curá-lo. Aí o pai diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Observe que ele joga a batata quente na mão de Jesus. Ele diz: se tu pode fazer alguma coisa. Você sabe que a dúvida é a ferramenta que Satanás usa. Onde houver dúvida e incerteza, Satanás está por trás. Lembra de Jesus na tentação do deserto? Mateus 4. Satanás se apresenta no capítulo 3:16. Na hora que Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Espírito desceu, e no verso 17 o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aí agora aqui no capítulo 4, Satanás pega aquela palavra que foi o Pai que falou e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ele colocou um "se" no meio, porque dúvida, incerteza, é Satanás que está por trás, é ele que semeia. Aí o pai chega agora, movido pela incredulidade, e diz assim: se tu pode fazer alguma coisa, então me ajuda. Jesus pega a batata quente e devolve para a mão dele. Marcos 9:23.
Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Aí o pai percebe que o problema não é Cristo, o problema está com ele. Aí ele diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele entendeu que a fé pode ser edificada, pode ser fortalecida. Como, pastor? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, você está edificando a sua fé, está fortalecendo ela, está alimentando ela. É por isso que a Escritura Sagrada, Paulo fala aos Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Paulo está dizendo: edifiquem a fé de vocês, alimentem ela. Saiu uma pesquisa recente, uma pesquisa norte-americana, pelo Centro de Engajamento Bíblico norte-americano. E nessa pesquisa eles chegaram a uma conclusão: se você lê a Bíblia uma vez por semana, isso não causa nenhum impacto na sua vida. Se você lê 2 vezes por semana, ainda não causa impacto nenhum na sua vida. Se você lê a Bíblia 3 vezes por semana, começa a ter, embora mínimo, mas já começa a ter um impacto. Agora, se você lê de 4 ou mais vezes por semana, isso fará muita diferença na sua vida. Quando você lê a Bíblia de 4 vezes acima por semana, a solidão cai 30%, a raiva cai 32%. Eita glória. Os problemas conjugais e familiares caem 40%. Problemas com álcool, tabaco e outras drogas caem 57%. O sentimento de estagnação cai 60%. O contato com a pornografia cai 61%. Se você mantém isso de forma constante, você vai perceber que você vai ter um aumento no entusiasmo e na vontade de compartilhar sua fé 200% a mais. O desejo de fazer discípulos vai aumentar 230%. E a palavra sendo guardada na sua mente e no seu coração, isso vai aumentar 407%. Por isso que Apocalipse 1:3, Jesus disse: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a palavra desta profecia. Aprenda a edificar sua fé. Essa mulher tinha tudo para o nome dela nem ser notado, lembrado
mas ela entra na história. Por quê, pastor? Porque ela preferiu, escolheu acreditar do que ficar reclamando pelos cantos. Entenda isso, irmãos. Reclamação não muda nada. Murmurações nunca mudou, não muda, e acredite, nunca mudará nada. Tem gente que se torna mestre em queixas, em reclamações. Tem gente que reclama tanto que eles conseguem ficar parados no lugar. Um monte de gente trabalhando e eles parados reclamando, com a intenção de incomodar quem está fazendo alguma coisa. Isso não muda nada, nunca mudou. A única coisa que nos faz vencer e mudar circunstâncias, situações, é a fé. 1 João 5,4 está escrito: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eita glória, aleluia. Se você quer mudar alguma coisa, então decida hoje acreditar em Deus. Aleluia. João 14:1, Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas vou preparar-vos lugares. Se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pare de reclamar e comece a crer. Mateus 17:20, Jesus disse, alguém falou: por que nós não podemos fazer aí, mestre? Expulsar o mesmo caso do rapaz. Aí ele diz: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Ponto. Nada vos será impossível. Que poder que tem essa palavra, irmãos. Jesus está dizendo: nada vos será impossível. O que nós precisamos fazer, crer. João 11:40, Jesus disse: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Diga para alguém do seu lado: continue acreditando, continue confiando. Salmo 37:5 está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia! Oh, glórias! Esta mulher escolheu acreditar ao invés de reclamar. Pare de reclamar. Se levante. Bata a poeira das vestes. Comece de novo. Pastor, e se eu falhar outra vez? Sacode a poeira de novo, começa novamente. Pastor, vou começar do zero. Ninguém recomeça do zero. Toda vez que você recomeça mais experiente, você recomeça mais forte. Por quê, pastor? Porque aquilo que não te mata, acredite, te deixa mais forte.
Se levante do chão, irmão. Se erga dessa situação. Confia em Deus. Confia nas suas promessas. E em nome de Jesus, avance. Segundo segredo desta mulher. Alguém sabe me dizer qual foi o primeiro? Ela decidiu acreditar ao invés de reclamar. Segundo o segredo dela, escolheu a sabedoria ao invés da loucura. Dependendo da situação, a loucura quer nos dominar. Dependendo da circunstância, a loucura quer nos pegar. É por isso que de vez em quando a gente encontra os irmãos assim na cabeça aqui e diz: pastor, estou querendo chutar o pau da barraca. Aí o pastor diz: chuta não, senão você vai ficar sem moradia. Se a barraca tombar, você vai ter que colocar ela de novo no lugar. Por quê, pastor? Salomão explica. Ele diz: a opressão faz endoidecer até o sábio. Só que nós temos a opção da escolha. Vou escolher a sabedoria ou a loucura. No final, a escolha sempre é nossa. E Será escolheu a sabedoria. Por quê, pastor? 1 Crônicas capítulo 7, versículo 24. Sua filha foi Será, que edificou. Ela fez o quê? Edificou. E onde há edificação, a sabedoria está presente. Provérbios capítulo 9, versículo 1, está escrito: a sabedoria edificou sua casa. A sabedoria fez o quê? Edificou a sua casa. Edificou a sua casa. Sabedoria não destrói, sabedoria constrói. Sabedoria não desmancha, desfaz, no sentido de destruição. Sabedoria edifica. Provérbios 24, versículo 3, está escrito, Provérbios 24, versículo de número 3, com a sabedoria se edifica a casa. Com a sabedoria o quê? Se edifica a casa. Se edifica a casa. Com a inteligência a casa se firma. E com conhecimento os cômodos se enchem de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. A sabedoria edifica. E a Escritura nos mostra que essa mulher edificou. Não importa o que você está edificando, se você está tendo sucesso, é porque está agindo com sabedoria. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica. A mulher sábia faz o quê? Edifica. Edifica. Ela está sempre colocando um tijolinho em cima de outro, um tijolinho em cima de outro. Está construindo. É por isso que Provérbios 4:7, Salomão diz: a coisa principal é a sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de teologia prática. É um livro de quê? Teologia prática. Pastor, o que é teologia prática? É as regras do bom viver diário. É a sabedoria de Deus nos ensinando
como viver o nosso dia a dia e viver bem. É por isso que o livro de Provérbios ensina como a gente cuidar do nosso modo de falar, cuidar das emoções, ensina como ser pai, como ser filho, como ser marido, como ser esposa, ensina como ser patrão, como ser empregado, ensina como ser um empreendedor. É a sabedoria do dia a dia, é o relacionamento do dia a dia. Salomão está dizendo que o dia a dia, a coisa principal é a sabedoria. Para o dia a dia é sabedoria, irmão. O que Jesus ensina no Novo Testamento, ele inspirou Salomão a falar algumas coisas do Antigo Testamento. Jesus diz assim, não resista ao homem mau. Salomão diz assim: quem passar pela rua e se mete em questões alheias é quem toma um cão doido pelas orelhas. Você já viu que tem gente que vai passando na rua, tem alguém brigando, ele vai lá e se mete na confusão. Ué, irmão, você está maluco? Você está que nem um jajá, é? Tô doido. Que é isso, irmão? Sabedoria prática. Todas as áreas da vida. Salomão diz, olha, no âmbito do relacionamento do dia a dia, a sabedoria é a coisa principal. Então, com tudo que você tem, adquira sabedoria. Alguém diz, pastor, está difícil. Estou conseguindo não. Está estreito o negócio, pastor. Tiago nos ajuda. Tiago capítulo 1:5 ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto. Oh Deus bom, irmãos. Em qual área você está precisando da sabedoria de Deus? É só pedir, Ele dá. E não lança no rosto. Isso é que é Deus, irmãos. Qualquer área que você precisar, Ele dá sabedoria. Ele derrama sabedoria em nosso coração. Só para você entender a dimensão disso, 1 Coríntios capítulo 1:30, Paulo diz que, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele diz: vocês são de Deus em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus pegou toda a sua sabedoria e colocou em Cristo. E aí pegou o Espírito de Cristo e colocou no coração dos seus filhos. Aleluia. Aí quando Paulo enumera os dons espirituais, 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10, ele diz: a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Quer sabedoria em alguma área? Pede para Deus, que Ele vai pegar a sabedoria de Cristo e através do Espírito Santo vai derramar ela no seu coração. E o problema que parece
solúvel, você vai enxergar a solução e vai dizer: meu Deus, é fácil assim? Eu estava, isso há quase 20 anos atrás ou mais, estava indo pregar. Naquela época era de busão, baú, pastinha que nem 007 do lado, terninho, gravata, pasta na mão, Bíblia dentro, harpa cristã, revista da Escola Bíblica Dominical. Ainda não tinha livros como tem hoje, senão tinha livros lá para me vender. Algumas vezes tinha apostilas, que eu já tinha apostilas. Tinha CD, fitinha para vender na porta da igreja. Estou no ônibus sentado, ia pregar numa tarde da bênção, 2h40, muito tímido. Uma senhora que visitava os nossos cultos entrou no ônibus embriagada. Lá da frente ela me viu e disse: pastor, o senhor está aqui, pastor. E aí ela passou a roleta, abriu a bolsa, tirou uma nota de R$10 e disse: pastor, aquela voz bem pastosa, eu tenho que entregar um dízimo, pastor, e como eu encontrei o senhor aqui, eu vou entregar agora. O ônibus inteiro fez assim para mim. Irmãos, eu fiquei tão constrangido que se eu triscasse no rosto para coçar, sangrava. E eu fiquei diante de um dilema, porque eu estou constrangido, porque eu tenho dificuldade de conversação em público. E eu pensei assim: se eu receber, todo mundo está olhando, pensando assim: olha aí, ó, pastor ladrão, roubando dinheiro da bebinha. Se eu não receber, ela vai ficar magoada, ferida, vai dizer: o pastor fez acepção de pessoas. E eu, na mente, disse: a fração de segundo, irmãos, o universo inteiro passou. Jesus, só com a sabedoria para solucionar isso agora. O Espírito Santo disse assim: recebe. E eu obedeci na hora, sem saber qual era o próximo passo. Eu recebi, ele disse: agora oferta ela. Eu disse: irmã, seu dízimo foi computado no céu, pois como pastor eu recebi e o céu assinou embaixo. Como pastor da igreja, eu estou lhe fazendo uma oferta. Ela pegou o dinheiro e disse: pastor, muito obrigado. Como eu estou precisando desse dinheiro. Botou na bolsa e saiu feliz, sentou lá, feliz. Eu puxei a cigarra, disse 2 palavras antes da minha. Mas o nome de Jesus foi glorificado. E a filha de Deus seguiu a sua viagem com o coração feliz, alegre. Não importa o dilema que você está vivendo, Deus te dá sabedoria para solucionar esse dilema. Glória a Deus. Aleluias. Deixa eu dar só mais um segredo aqui enquanto dá tempo. Primeiro, o segredo dela qual foi? Ela escolheu acreditar ao invés de reclamar. Escolheu acreditar ao invés de reclamar. Segundo segredo, escolheu a sabedoria ao invés da loucura. Terceiro, ela escolheu agir ao invés de apenas contemplar. Ela escolheu agir. Quando o texto diz que ela edificou, ela colocou a mão no arado.
A oportunidade chegou. Não interessa como a oportunidade chega, irmãos. Tem gente que só quer a oportunidade se alguém vier com um pedido formal. Aqui, ó. Você foi escolhido numa reunião deliberativa. Seu nome foi citado. Você foi a primeira opção. Aí, então deixa comigo que eu faço. Tem gente que só faz alguma coisa se for assim. Irmão, tem hora que a oportunidade vai bater na sua porta, como se você fosse a última opção. Mas quem está ligado, fala: eita Jesus, chegou desse jeito, mas se o Senhor permitir, eu vou cair dentro. Aprenda a reconhecer a oportunidade quando ela chegar, independente do embrulho no qual ela vem. Alguém diz: pastor, tinha um pregador convidado, ele faltou, será que o senhor tem como nos atender? Eu sei que eu não era a primeira opção, mas Deus no céu estava contando comigo. E aí chegou, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e falou para todo mundo que eu tinha morrido, mas para vergonha deles, olha eu aqui. Olha você aí. O inimigo até pensou que você tinha desistido. O mentiroso falou para todo mundo que você tinha morrido, mas para vergonha dele, olha você aí. Olha você aí. Ninguém vai te impedir de receber sua vitória, pois foi Deus que escreveu e determinou sua vitória. E o inimigo, queira ou não queira, olha você aí. Olha você aí. O inimigo até pensou que você tinha desistido. E ele falou para todo mundo que você tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha você aí. Olha você aí. Olha você aí. Aleluia! Se coloca de pé no nome de Jesus, vai. Glória. Fique em pé adorando, glorifica Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Oh glória! Não importa como a oportunidade chega, aproveita ela. Oh, Deus. Abraça ela com unhas e dentes. Glórias. Deixe o orgulho de lado. Deixe o ressentimento de lado. Abraça a oportunidade. Por quê, pastor? Porque não interessa como ela veio. Se você é crente em Jesus, você tem uma convicção. Qual é, pastor? Apocalipse 3:7. Ele tem a chave de Davi. É Ele que abre e ninguém fecha. É Ele que fecha e ninguém abre. Não importa se foi um menino de recado.
pisada e dentro da porta abriu. Eu vou passar por ela, vou aproveitar, vou agarrar com unhas de dente, vou fazer o melhor que eu sei fazer, e o meu Deus vai me dar graça. Através dessa porta eu vou acessar outra porta, através da outra eu acesso outra. Eu estou sentindo a presença da glória na casa. A mão de Deus está resgatando alguém essa noite. Essa situação não vai te destruir, essa situação não vai te parar, essa situação não vai te envolver. Não, não, não. A mão de Deus vai te sustentar no meio desta batalha. A mão de Deus vai te sustentar nesta peleja. Você vai sair do outro lado e o nome dele já está sendo glorificado na sua vida e através da sua vida. Estenda sua mão ao céu. Os céus estão se movendo a seu favor esta noite. Principados e potestades começam a cair por dentro agora. Dominadores do mal não tem mais como segurar. Estão abrindo as mãos, estão soltando, porque o poderoso de Jacó batalha por você esta noite. As hostes espirituais da maldade tem que retroceder agora, porque conosco está o general de guerra, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Se você puder tocar no ombro de alguém, diga para ele, para ela: Deus está no controle. A mão dele está trabalhando a seu favor esta noite. Amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, isto é porque não levamos todo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando para levar consigo
gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluias. Diga para alguém do seu lado: Cristo é a nossa riqueza. Isso é a nossa riqueza. Glória. Com todo o respeito possível, pergunta para alguém pertinho de você. E aí? Vai acreditar? Reclamar? Vai ser sábio ou louco? Vai agir ou vai ficar só observando e contemplando? Diga para ele, para ela assim, ó, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Aí imagina, pastor, o que eu faço? O que, irmão? Macumbeiro todo dia faz um despacho na porta da minha casa, pastor. O que eu faço? Simples. Faz um culto na porta do macumbeiro todo dia. Vamos ver quem é mais forte. Quando você ficar parado, com medo, de braço cruzado, para com isso. Dá uns gritos lá na rua. Alguém pensa, vai pensar que eu sou doido. Não tem problema não. O importante é o mal cair por terra. Por que, pastor? Deus falou. Um de vocês grita, 10.000 inimigos fogem. 2 de vocês gritam, 10.000 inimigos fogem. Irmão, uma promessa dessa você ainda está calado. Já foi 1.000, hein? Quer ver eu contar de até 3? 1, 2, 3. O inferno caiu agora. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?